Mas o que seriam aceleradores de partículas? Para começar, eu gostaria de dar um exemplo para ficar mais fácil do entendimento, que é o caso dos tubos de raios cátodos presentes na TV ou no monitor do computador. Esses tubos eles pegam os elétrons do cátodo, aceleram-os e mudam a sua direção, usando eletroímãs e depois os faz colidir. E o resultado dessa colisão é um ponto de luz na TV. Um acelerador de partículas ele funciona mais ou menos do mesmo modo, exceto que os aceleradores são muito maiores, as partículas se movem mais rápido, praticamente na velocidade da luz, e essa colisão resulta em partículas subatômicas. E além disso, todo esse processo ocorre por meio da aplicação de intensos campos elétricos e magnéticos. E afinal, como funcionam? Por meio de campos magnéticos, o equipamento acelera feixes dessas partículas a velocidades próximas à da luz. Quando um feixe colide com o outro, elas se estilhaçam, em unidades ainda menores. O choque das partículas é registrado por detectores eletrônicos, permitindo aos pesquisadores estudar o que existe dentro delas. É com base em experimentos desse tipo que os cientistas esperam descobrir de que o universo era constituído antes do Big Bang, a explosão primordial que deu origem às galáxias, às estrelas e os planetas. Para que servem? Os aceleradores são utilizados principalmente para duas coisas. Primeiro, visualizar subpartículas extremamente energéticas, como os quarks e os bósons de Higgs, através da colisão frontal dos átomos. Segundo, para produzir radiação síncrotron, que são ondas eletromagnéticas emitidas pelas partículas que se movem no anel circular de um acelerador. E essas radiações, como explicado, elas são utilizadas para algumas coisas, como análise estrutural de materiais, tratamento oncológico e exames de imagem. Colisão partícula-partícula. O feixe de partículas produzido é utilizado no acelerador, onde campos elétricos atraem ou repelem essas partículas carregadas, produzindo uma aceleração. O sentido e a direção dessas partículas são controlados por meio de campos magnéticos associados a ímãs gigantes, colocados ao longo do acelerador. Esses campos magnéticos têm que ser mais intensos à medida que a velocidade da partícula aumenta, porque com a aceleração, aumentam também a energia cinética, tornando mais difícil mudar sua trajetória. Com essa energia bem maior, dois pacotes de partículas colidem frontalmente, depois de terem sido acelerados em direções opostas, formando assim novas partículas. Colisão partícula-alvo. Assim como mencionado nos primeiros tópicos sobre a colisão de partículas, esse é um outro diferente tipo. Por exemplo, no acelerador de Van der Graaf isso acontece, que ocorre a produção de feixes de íons. Tá? Esses íons, eles são acelerados e depois que eles vão colidir contra os mais diferentes materiais. E sobre a velocidade dos aceleradores? Bom, desde o início foi mencionado que as partículas são aceleradas de forma bem rápida. Só que agora é hora de dar uma noção melhor do que estamos falando. Talvez você já tenha ouvido falar que a teoria da relatividade de Einstein diz que os objetos com massa, como as partículas dos aceleradores, não podem ultrapassar ou nem mesmo atingir a velocidade da luz. Certo? Certo. No entanto, a teoria não limita quantas as partículas podem se aproximar da velocidade da luz. E é exatamente isso que acontece. Os aceleradores, eles vão colocar as partículas em diferentes velocidades que são próximas da velocidade da luz. E essa velocidade, para quem não conhece, é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Por que criaram os aceleradores de partículas? Os aceleradores de partículas foram desenvolvidos pela necessidade de testar a validade de modelos de como um núcleo pode ser descrito matematicamente, ou seja, como se pode representar um núcleo. Os modelos nucleares são válidos dentro de certas limitações, que podem ser estabelecidas experimentalmente. Antigamente, filósofos explicaram a existência de diferentes matérias como compostos por água, ar e fogo, através de modelos apenas pensados, sem uma verificação específica de sua validade. Havia nessa época também um pensamento místico e até religioso, mas sempre sem uma verificação experimental, como é a praticada na ciência hoje em dia.